Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Internação de Lula acende alerta no PT e expõe incertezas para 2026. É isso mesmo. A internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após sofrer uma hemorragia intracraniana, provocou grande preocupação no Partido dos Trabalhadores. Sob sigilo, lideranças do partido descreveram o episódio como um grande susto e destacaram temores não apenas pela saúde de Lula, mas também pelo futuro político da sigla. Para muitos, Lula continua sendo o único nome viável para disputar a presidência nas eleições de 2026. Lula é o único plano do PT, e as reações ao ocorrido ressaltaram a dependência do partido em torno de Lula como liderança. Lula é o nosso plano A, B e C, afirmou um dirigente petista, numa demonstração de que a legenda não possui no momento um sucessor à altura. Mesmo nomes como o ministro da Fazenda Fernando Haddad, que já concorreu ao Planalto em 2018, não estão sendo cogitados para assumir a candidatura em 2026. Segundo fontes próximas, Haddad prefere apoiar a reeleição de Lula. O curto prazo para preparar outro candidato competitivo é uma das maiores preocupações do partido. Lideranças admitem reservadamente que a construção de uma nova candidatura exige tempo e articulação, fatores escassos para 2026. A verdade é que acabou para Lula e o PT. Eles não enganam mais ninguém e não elegem mais ninguém. Se sobreviver, renúncia de Lula não pode ser descartada. A condição precária de saúde de Lula pode ser alegada para uma eventual renúncia. Idade avançada, sérios problemas de gestão, avaliação extremamente negativa do governo, enfim, um país desgovernado. Lula percebe que não consegue mais nem manter o domínio que sempre teve sobre o PT, e a tendência natural é as coisas só piorarem. Por outro lado, Lula está fraco e enfraquecido, desgastado e sem motivação. Uma renúncia a essa altura, para muitos, não seria nenhuma surpresa. Opinião do jornalista Gonçalo Mendes Neto. Me conta aqui nos comentários qual a sua opinião também. Vocês acham que não tem mais condições para Lula governar? Lula renunciando e entrando Geraldo Alckmin no seu lugar. Será que as coisas melhorariam um pouco ou pioraria ainda mais? Conta aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Lula internado. O presidente não teve comprometimento cerebral. Há controvérsias, né? Porque se comprometesse o cérebro, talvez pegasse no tranco. Eu estou vendo muita discussão aqui, muita piada, muita brincadeira, muita gente torcendo por uma coisa ou outra, reclamando dos médicos do Sírio-Libanês. Eu não vou entrar nessa. Eu não quero ficar desejando a morte de ninguém, em que pese, óbvio, eu saber o mal que o Lula faz ao povo brasileiro e não ser hipócrita também, entender o seguinte, olha, quando a gente vê tanta gente torcendo pela sua morte, talvez isso seja um indicativo de que você não foi até aqui uma pessoa muito boa na sua vida. Né? Vão usar argumentos racionais, né? Poderia escrever até um texto na Folha de São Paulo, por que a morte do Lula seria boa para o Brasil. Eu acho que ia dar problema, porque o Lula não é o Bolsonaro. Mas enfim. Primeiro ponto que eu vou destacar. Sírio-Libanês. Companheiro, um plano de saúde para um sujeito de 78 anos, com os problemas de saúde que o Lula já teve para se tratar no Sírio, é coisa da elite, da elite, da elite do Brasil. Mas bota aí 0,2%. SUS é pro povo que vota no Lula e acredita em chuva de picanha. Lula que foi sindicalista, funcionário público e político a vida inteira, mas é multimilionário, né? Então, hipocrisia é o primeiro ponto que eu chamaria atenção. Segundo ponto é que a saúde de um presidente da República é algo de interesse político. 2026 está logo ali, mas são mais 2 anos. Lula vai ter 80, 81, quase, com esses problemas de saúde. Então, isso tudo mexe um pouco no tabuleiro eleitoral, sim, na dinâmica dos partidos e tudo mais.
Eu vou deixar aqui os meus comentários sobre isso, né? Não tem muito mais a dizer. Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro. Claro, estava faltando isso. Perdão. Peço perdão. Tinha que ter lido a Folha de São Paulo antes. Lula vai para a UTI do Sírio-Libanês. O que a Folha de São Paulo destaca? Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro e cirurgia de emergência. Claro, conseguiram dar um jeito de colocar o Bolsonaro na equação. Olha, é de um nível de patologia, de fetiche, absolutamente doentio. É preciso tratamento psiquiátrico para um negócio desse. O cara que pensa, o Lula foi internado na UTI porque aquela queda, um mês depois, deu sequela e, a princípio, alguns médicos dizem que é normal, que não é nada demais, que está fora de perigo. O que eu posso pensar sobre isso para escrever na manchete? Mete o Bolsonaro aí, o desdém do Bolsonaro. Louco. O cara que faz isso é completamente louco. Louco. Eu sou Bolsonaro, mapeio um cara que faz isso porque eu quero até entrar com uma ordem de... Como é que a gente chama? De distância, manter a distância. Eu, pelo amor de Deus, o cara desse dorme e acorda pensando em Bolsonaro. É um nível perigoso de patologia. Tipo o do Juca Kfouri. A satisfação pelas quedas de clubes identificados com bolsonarismo. Acaba o campeonato, o Botafogo sai da UTI, comemora em uma semana 2 títulos importantíssimos, e o que o Juca Kfouri pensa, como petista que é? Os times bolsonaristas se deram mal, sendo que o Bolsonaro torce para o Botafogo no Rio. E sendo que as mudanças na lei de clubes que o Bolsonaro assinou permitiram que o Botafogo fizesse a mudança que fez. Deixando isso de lado, Juca Kfouri, o que você pensa sobre o resultado do campeonato? Vou meter o bolsonarismo no meio. São doentes. Nós estamos lidando com gente doente. Bom, a piada nós temos direito. No caso do deputado Reinhold Stefanes, não foi nenhuma piada. Quem manda no Brasil passa bem. Não foi Xandão que teve que fazer cirurgia no cérebro. Foi o presidente Lula, né? A rainha da Inglaterra, não confundam. Eu não acho que o Lula seja irrelevante. Hoje tem uma dobradinha tucanopetista. STF com PT. Mas sim, claro que a gente tem direito a fazer a piada. Me falaram que o presidente do Brasil passou mal. Fui pesquisar e Xandão acordou bem hoje sem problema. Não caiam em fake news. Quem manda nessa bagaça, a gente sabe quem é. E por falar nos dois, o Alexandre de Moraes andou reclamando desse sisteminha, né, de provar que você não é robô nas redes sociais. Ele disse que ele precisa de 3 tentativas para acertar. O que, cá entre nós, é um tanto constrangedor e me leva a questionar a sua capacidade cognitiva. Meu filho de 7 anos acho que acerta, semáforo de primeira. Mas para facilitar, a gente vai passar a colocar assim, ó, ladrão. Aí eu acho que o Alexandre de Moraes, se lembrar do que dizia há alguns anos atrás, ou escutar o que o Gilmar Mendes dizia, ou talvez o Barroso, eu acho que ele acerta. Ele pode perguntar para o Alckmin também. Que papo é esse de ladrão que quer voltar à cena do crime? Mas ladrão e cúmplices estão todos felizes, porque o Brasil voltou e o amor venceu. Lula e Toffoli selam as pazes após mágoa de quase 6 anos, quando Toffoli não autorizou Lula a visitar o enterro de um neto. A imprensa trata com a maior naturalidade isso aqui. Duros reveses à época da Lava Jato, a decisão de anular as condenações dos empresários Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, além de invalidar o uso de provas obtidas no sistema que registrava as supostas propinas pagas pelo Odebrecht, tudo isso ajudou na aproximação. O magistrado chegou a dizer que houve conluio e uma verdadeira conspiração com objetivos políticos na Lava Jato. Ou seja, quando o Toffoli aderiu à narrativa lulista para demonizar a Lava Jato e para inocentar todos os companheiros que se lambuzaram na corrupção do PT, aí o Lula falou, tá bom, agora tá perdoado. Vamos voltar a ser amiguinho. E o Toffoli estava
se esforçando para conseguir esse perdão. Perdão de capo é um negócio difícil mesmo, porque a lealdade que o capo exige é a ele, não a princípios e valores. Por falar em corrupção e Lula, estamos realmente na era do deboche. Perderam o pudor de vez. Eles sabem que eles têm o poder na mão, o que é diferente de vencer a eleição. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, assinamos um decreto que fortalece integridade em contratos públicos de empresas privadas com licitação no governo federal. De novo, Lula postando isso. Lula. É escárnio. É puro escárnio. Bom, a Janja está pedindo orações para o marido. Eu não sei se ela está na turma que está torcendo por um certo resultado e incomodada com a equipe do Sírio-Libanês, ou se ela está na turma dos companheiros, dos corruptos, que precisam do Lula vivo para continuar se lambuzando. Eu não sei em qual lugar está a Janja. A gente nunca entende muito porque uma vez alguém disse que a Janja, foi o próprio Alckmin que disse, né, que só a Janja gozava da confiança que ele tinha com o Lula. E eu não acho que o Lula esteja muito tranquilo, não acho que nem que o Lula aceite uma visita na UTI sem supervisão. O Alckmin, a Janja gozava. E juiz auxiliar de Moraes confessa abuso em casos do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Na UTI, supervisão. O Alckmin, a Janja não. Testemunhas e eles auxiliam os ministros na redação dos votos, das decisões, fazendo minutas. E aí ontem viralizou um vídeo inacreditável de um dos juízes auxiliares de Moraes que sequer sabia o nome do réu, em que ele confessou que está conduzindo os processos aí dos réus 8 de janeiro a toque de caixa, a ponto de confundir o nome do réu. Ah, Deltan, é uma confusão normal de trabalho. Gente, se fosse em outro caso, ok, mas nesse caso é diferente. É diferente porque ali tem uma série de abusos subjacentes e isso se torna um símbolo desses abusos que estão acontecendo. E aí isso aí acabou se tornando um símbolo de um problema maior, que eu já vou explicar para vocês qual que é esse problema maior. Então vamos assistir esse momento juntos e depois eu vou te mostrar por que isso aqui é um escândalo. Mas antes, curte o vídeo, você já sabe, aqui é a sua casa, se inscreve no canal e compartilha o link nos seus grupos para que as pessoas possam se indignar conosco, para que a voz da nossa indignação ressoe e chegue mais longe diante desse absurdo. Bora assistir aqui juntos a este vídeo. Senhor Gildemar, bom dia novamente. Aí é o juiz falando, ele tá aqui, ó, acompanha na tela, e aqui tá o Ministério Público Federal, estão aqui os réus, aqui os seus advogados. Então acompanha aí. O interrogatório do senhor eu vou fazer em duas partes. Primeira parte, perguntas sobre dados pessoais e qualificação. Segunda parte, perguntas sobre a acusação feita contra o senhor. Nessa segunda parte, o senhor pode permanecer... Desculpa, eu falei a parte errada, né? O senhor Silvio da Rocha Silveira, né? Desculpa. Isso, eu tô fazendo a toque de caixa aqui, tô até me confundindo. Então, senhor Silvio, eu vou repetir. Primeira parte, pergunta sobre dados pessoais e qualificação. Segunda parte, pergunta sobre a acusação. Entenderam aí, né, gente, o que está acontecendo? Olha só, um juiz dizer isso por si só não seria um problema desde que o juiz estivesse respeitando os direitos e as garantias fundamentais dos réus, das partes, principalmente aí dos acusados. Afinal, a gente sabe que a realidade do judiciário é de sobrecarga, milhões e milhões de processos acumulados nos gabinetes, mais do que uma pessoa sozinha daria conta de julgar, muitas vezes está ali no seu gabinete esperando o julgamento. Então seria normal que o juiz pudesse se confundir em algum momento e dissesse algo desse tipo. Mas o problema aqui é que o Supremo simplesmente não está respeitando os direitos e as garantias fundamentais dos réus 8 de janeiro. E é por isso que essa cena se torna um escândalo por si só.
porque você tem o próprio juiz auxiliar do Moraes confessando que ele sequer sabe o nome do réu e afirmando ali categoricamente que ele está conduzindo os processos ali a toque de caixa, rapidamente, atropelando tudo, a ponto de confundir os réus. Se fosse uma fala que não tivesse um significado subjacente do desrespeito sistemático, reiterado dos direitos dos réus que está acontecendo lá no Supremo, não teria problema. Mas nesse caso, tem. E o que é a toque de caixa? O que isso quer dizer, essa expressão? Quer dizer que ele está simplesmente fazendo muito rápido as coisas, com velocidade, atropelando, com agilidade, para terminar logo. Isso num contexto em que os réus do 8 de janeiro estão tendo vários direitos violados, já que eles não estão sendo julgados pela autoridade competente, porque sequer o STF tem competência ali, ninguém ali tem foro privilegiado. Mas estão sendo acusados, denunciados em lotes, sem ter a individualização da conduta, sem ter provas individualizadas do que eles fizeram, de qual crime cada um cometeu. E pior, estão sendo condenados em lotes também e não tem depois a quem recorrer. E como você vê nessa audiência, estão sendo ouvidos em audiências em lote, a toque de caixa. E depois dali, gente, acabou, é cadeia para cumprir e pronto. Enquanto os grandes corruptos, não. Os grandes corruptos, eles têm 4 instâncias para protelar seus processos, alcançar impunidade, ou quando eles são julgados diretamente no Supremo. Ah, meu amigo, aí não tem isso de a toque de caixa, não. Aí os processos se arrastam por anos, quando não acabam engavetados nas gavetas empoeiradas de um ministro. E aí os réus acabam alcançando a impunidade por meio da prescrição, porque demora muito tempo para o processo chegar ao fim. Isso foi diagnosticado, aconteceu em muitos casos de grandes réus corruptos, os grandes poderosos do Brasil. Aí nesse cenário, em que pessoas sequer vão ter a quem recorrer depois, em que existem 2 pesos, 2 medidas, aí esse juiz auxiliar de Moraes vem me falar que ele está conduzindo o processo a toque de caixa em plena audiência. Vocês já imaginaram o que a imprensa, a esquerda, os ditos advogados garantistas, aqueles do Clube Prerrogativas, também conhecido como Clube da Impunidade, conseguem imaginar o que eles diriam se fosse o Moro? Se o Moro tivesse dito isso na audiência lá, por exemplo, do Lula na Lava Jato, eu consigo imaginar. Iam dizer que o Moro era parcial, suspeito, uma perseguição, inimizade política com Lula. O Moro ia querer destruir o Lula politicamente, que por isso ele estaria conduzindo o processo com uma velocidade extraordinária para impedir Lula de concorrer às eleições. Gente, é isso que aconteceria. O processo do Lula demorou mais do que os outros processos dos outros réus em média, e adivinhem, já inventaram essa narrativa de que tudo teria sido rápido para condenar Lula e excluí-lo das eleições. Agora o caso dos réus do 8 de janeiro está comprovadamente tramitando em tempo recorde. E eu vou finalizar o meu comentário lendo para vocês um tweet do Enio Viterbo, que resumiu muito bem os problemas dessa história. Olha aí, ó. Ele disse: gente, isso aí é um processo penal democrático. Esse é o devido processo. O juiz sequer sabe o nome do réu e afirma categoricamente: tô fazendo a toque de caixa. Mas sabe por que isso acontece? É porque o julgamento dessas centenas de pessoas não era para ser direto no STF. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí o que você achou dessa confissão do juiz auxiliar de Moraes nos comentários. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.